luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Quando a sua energia encontra a nossa, a vida se transforma. Por isso, a CEMIG está fazendo o maior investimento da sua história em melhorias na rede elétrica e no atendimento. Pode sonhar, produzir, crescer. A nossa energia está com você. Cidades históricas de Minas Gerais, acervo de vida, montanhas e o ar. Cidades históricas de Minas Gerais, sabor de alegria, fé, riqueza e muito mais. Entre montanhas e memórias, no coração de Minas Gerais, ergue-se Sabará, uma joia do período colonial brasileiro. Embarcamos numa viagem pelo tempo para revelar a história dessa cidade. Suas igrejas imponentes, seus casarios, suas casas, suas ruas. Estamos numa cidade histórica, Sabará, Minas Gerais. Sabará não é apenas um ponto importante no mapa, é um capítulo essencial da história do Brasil. Uma terra que guarda, nas pedras das igrejas e nas vozes do seu povo, as marcas de um passado glorioso e de uma tradição que segue viva. O início da vila de Sabará, não era a vila do Arraial, é 1674. Pelo menos é o que a gente tem, a saída dos paulistas, subindo pelo sul de Minas hoje, passando pela Garganta do Embaú, lá perto de onde hoje é Passa Quatro, né? Eles vieram para cá e aí foram fundando pequenos arraiais e chegaram até aqui a Sabará. No caso, o Arraial de Santo Antônio do Bom Retiro da Roça Grande, que é o primeiro arraial de Sabará e considerado o quarto de Minas. Então foi o início da formação de Sabará. Durante o ciclo do ouro, foi um dos mais importantes polos de mineração da região. A primeira intenção de Portugal não era tirar o pau-brasil, não era escravizar o índio. Isso foi uma consequência da própria história de Portugal e a história do Brasil. A escravização dos negros, dos índios, etc. Mas a procura do ouro é que interessava Portugal. Mas então foi a corrida do ouro que fez o nascimento de Sabará. Mas no princípio da história do Brasil, resumindo, não se encontrou ouro, né? Foi praticamente no litoral, começou a ser habitado, etc. Mas continuaram procurando ouro. E foi quando, então, em Minas Gerais, os primeiros a virem aqui à procura desse ouro, isso já no século XVII, 1640, 50, primeiro foram os baianos, os pernambucanos e portugueses que entraram em Minas Gerais, para a região de Itacambira, que hoje é Montes Claros. Mas se encontraram o ouro, eles não tiraram, eles voltaram. Era patrocinado pela coroa. Mas aí é que vem o caso de Sabará e da nossa região. Os paulistas têm o mérito de ter anunciado a descoberta de ouro aqui. Sabará é um santuário do barroco mineiro. A igreja de Nossa Senhora do Ó encanta com sua simplicidade e elegância. Na realidade, o nome dela seria Nossa Senhora da Expectação do Parto,
ou seja, é uma Nossa Senhora que protege a mulher que está esperando, que está grávida. É uma igreja que a gente chama do período colonial português, com as características ainda portuguesas, e tem um pequeno traço, uma pequena lembrança do rococó, mas isso não é pesado na parte construtiva da igreja. O que se pesa aí é o barroco português, 1717, que é o início da construção dessa igreja, dessa capela. Vamos falar capela, que é melhor. Sim. Por que Nossa Senhora do Ó? Qual é essa invocação de Nossa Senhora do Ó? Porque ao se fazer a novena, ao se cantar a novena, os fiéis colocam uma expressão, um Ó com H, é uma expressão, uma interjeição. Ó Adonai, pedindo algo a ela. Ó Adonai, ó Senhora. Ó Senhora. Ó Senhora, ó Adonai, ó Mãe Deus, dos homens. Ó Mãe dos homens. Mas esse Ó com H se transformou em Ó com acento. Que é com acento, e tirou-se o H. Daí ela é conhecida em todo lugar como Nossa Senhora do Ó. As chinesices que existem nessa capela do Ó são muito representativas de uma forma construtiva interna das igrejas. Se bem que a capela externamente lembra um pouco, vamos dizer, um pagode chinês, uma casa chinesa. E aí, dentro da própria igreja, além da ladainha da vida de Nossa Senhora, do nascimento de Nosso Senhor, que tem representada nesses caixotes ou caixotões, nesses quadros que tem ao lado, você enxerga no arco cruzeiro principalmente toda uma pintura que é como se estivesse pintando construções chinesas, homens com daquela roupa própria da China. Por quê? Porque o Brasil era uma colônia portuguesa nessa época, de 1717, e Portugal tinha várias colônias na Ásia, entre elas Macau. E para cá, é quase unânime esse conhecimento de que para cá vieram muitos artistas que eram até portugueses, não eram chineses, portugueses que vieram para cá e que então com o conhecimento da arte chinesa e transportaram aqui para a igreja. É isso que a gente sempre encontra aqui ao se deparar com a parte interna dessa belíssima capela, com as famosas chinesices da Senhora do Ó. Esses monumentos são mais do que construções, são símbolos da resistência do tempo, da espiritualidade e da arte. Essa igreja é a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Claro que os escravos, ou vamos chamá-los de os homens que foram escravizados, eles tinham uma capelinha no início aqui, pequenininha, que era quase uma ermida pequenininha, em que eles tinham a devoção à Nossa Senhora do Rosário. Essa devoção já veio com eles, logo quando eles chegaram aqui no Brasil. É a devoção principal do Rosário, dos negros. Muito bem. Eles tentaram construir essa igreja porque fazia parte dos senhores, donos de escravos, que os transformassem em cristãos. É uma forma de controle e uma forma também de evangelizá-los. Então, daí a autorização, entre aspas, para eles construírem as suas igrejas. Só que tem que o recurso que eles tinham é muito pouco. Então eles iam, à medida que eles iam conseguindo um pouco de ouro, algum trabalho que eles faziam fora do trabalho escravo, eles canalizavam aqui e criaram a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Sabará. Era exatamente este nome dessa Irmandade. Ela não existe mais. Mas foi esta Irmandade que começou a construir essa igreja. E quando foi no século XIX, o recurso para eles ficou muito difícil. Então eles tentaram várias vezes terminar a igreja, mas o recurso não dava. Aí o que eles fizeram? Fizeram a capela principal
E depois fizeram uma pequena capelinha, que é a que está aqui internamente, feita de adobe, muito frágil, muito pequena, para que eles pudessem fazer as orações deles. Quando então, em 1888, veio a abolição da escravatura. E isso dispersou a quase todos eles. E aí a igreja ficou inacabada. Ela seria provavelmente, segundo a medida dela interna e externa, ela seria talvez a maior igreja de Sabará se tivesse terminado. Mas ela ficou do jeito que está. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Quando a sua energia encontra a nossa, a vida se transforma. Por isso, a CEMIG está fazendo o maior investimento da sua história em melhorias na rede elétrica e no atendimento. Pode sonhar, produzir, crescer. A nossa energia está com você. O solar do Padre Correia preserva memórias de uma época em que a fé e a cultura caminhavam lado a lado. Que tem uma história, não só da sua própria construção, mas uma história daqueles que moraram aqui na casa. O solar, ele são 2 andares, toda construída com madeira da época, aquela madeira de lei, e o que se pode ver nos forros da casa são todos trabalhados. Quando não é o teto sem pintura, chamado teto gamela, porque lembra uma gamela que era muito comum, também os caixotões, que são todos pintados, a parte de baixo tem várias pinturas dos tetos. Então aqui, além da própria construção em si, que é nobre, que é grandiosa, e ele foi construído com todo o requinte possível da época, né? Pinturas da época do século XVIII, do final do século XVIII, então é um prédio do período da colônia, e foi mandado construir por um padre, chamado Padre José Correia da Silva. Ele era filho de um José Correia da Silva, que era boticário, dono de farmácia na época, também minerador e fazendeiro. Então eram pessoas ricas e de grande poder político também. O padre José Correia da Silva, ele foi testemunha da Inconfidência Mineira. Ele era muito amigo do padre Rolim e também do padre Vieira, do cônego Vieira, que era um grande sermonista. Quando eles iam nessa região, eles ficavam nesta casa aqui. E aqui também foi proprietário durante quase 50 anos, comprou dos herdeiros do padre José, foi o Barão de Catas Altas, o grande figura que era conhecido como o grande Barão das Minas Gerais, né? O Conde de Monte Cristo, que ele era chamado de Minas Gerais. E depois uma outra figura também, um grande minerador, uma grande figura, Coronel Jacinto Dias, também outra grande figura. São 3 grandes proprietários. Essa casa tem uma história muito grande. Construíram, logicamente, o padre, ele celebrava a missa aqui, dava comunhão aqui, ele dava confissão ao lado ali, pode-se ver, confessionário de Tereliça, para que as pessoas, ele não visse as pessoas que o confessavam. E ele mandou construir essa capela do Francisco Vieira Servas, que é um grande escultor da época do Aleijadinho, que trabalhou em várias igrejas em Minas Gerais, que fez esta capela, que entalhou essa capela. A devoção é de Nossa Senhora da Conceição, principal, mas em cima tem um pequeno nicho com os devotos do padre José Correia da Silva, São José e São José de Botas. O chafariz do Caquende, ele tem uma história importante, porque entre todos os chafarizes que foram construídos aqui na época que não havia água encanada, né? Isso no século XVIII, século XIX, é o único que
permanece em Sabará ainda integralmente com essa água rodando desde 1757, ou seja, mais de 200 anos. E é uma água sempre pura e ela não muda a temperatura, é sempre a média de 25 graus, seja frio, seja calor, seja inverno, seja verão. Cada esquina, cada detalhe arquitetônico conta uma parte da formação cultural de Minas Gerais e do Brasil. Em 1770, era raro teatro aqui em Minas Gerais. Foi construído um de Ouro Preto e o daqui, mas ele durou pouco tempo. Talvez tenha sido material, talvez tenha sido alguma intempérie, qualquer coisa assim, fez com que ele durasse muito pouco tempo e ele veio a se decair e praticamente desapareceu. Quando foi no século XIX, eles resolveram reconstruí-lo, ou fazer um outro prédio, e escolheram no século XIX, escolheram um estilo, que é até muito contestado isso, mas é um estilo que hoje alguns chamam de elisabetano, alguns contestam esse termo. Por que elisabetano? Era a maneira de construir o prédio, como esse aqui, dos teatros ingleses, da época de Shakespeare e da Elizabeth I. Então, daí vem esse nome de ele ter um padrão elisabetano. Com referência à sua construção, em 1819 ele foi inaugurado. A partir de então, ele funcionou ininterruptamente e até hoje vem funcionando com algumas interrupções. Eram grandes espetáculos, era chamado Casa da Ópera. Eram cidadãos que tinham recurso, que faziam espécie de associações para manter o teatro. Em 1828, ele era ainda de iniciativa particular, tanto que ele tinha que pagar imposto. Só no final do século XIX, princípio do século XX, ele passou-se a chamar Teatro Municipal de Sabará, porque a Câmara tomou posse do teatro. O teatro passou a ser do município. Daí, não chamar mais de Casa da Ópera, mas sim Teatro Municipal da cidade. Teve uma época, no século XX, aqui virou cinema e funcionou durante uns 50 anos ou um pouco mais como cinema. Quando era cinema mudo, aqui em Sabará tinha duas entidades no início do século XX, que era uma banda, uma orquestra São José e uma orquestra Santa Cecília. Eles concorriam para ver quem é que ganhava a concorrência para tocar aqui nos filmes mudos. Ele foi visitado 2 vezes. Ele foi visitado por 2 grandes personagens principais da história do Brasil. O primeiro foi Dom Pedro I, em 1831. E depois, em 1881, Dom Pedro II visitou, já calmo, tranquilo, já na situação dele. Dom Pedro era mais passivo, né? Não tinha muito problema, muito inteligente, muito culto, uma cultura até muito europeia. Curiosamente, no comentário dele, no diário dele, eu tenho esse diário em casa, a cópia, ele falou que ele gostou muito de Sabará, de tudo, mas diz que o teatro era muito bonito, mas que ele gostava mais do de Ouro Preto. Eu achei isso interessante, Dom Pedro II dizendo isso. Estamos em frente à porta da Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Aqui vocês acompanham conosco a assinatura e as obras de arte do mestre Aleijadinho. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo, ela é da Irmandade do Carmo. A administradora dessa igreja, a responsável por essa igreja, é uma ordem religiosa chamada Irmandade da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo de Sabará. Foi ela que mandou construir essa igreja para uso próprio. O que aconteceu? A Irmandade foi autorizada a funcionar a partir de 1761. Então, em 1763, eles lançaram a pedra fundamental dessa igreja. Foi aí que, então, começou a construção. Esse lugar era um morro que foi descampado, chamava Morro da Cruz das Almas, o local que foi construído, e aí construiu-se essa igreja, já no estilo mais, vamos dizer, entre aspas, mais mineiro, todo em pedra.
internamente com as obras de entalhes em madeira de cedro, jacarandá, etc. Então, a partir de 1763, a inauguração oficial dessa igreja deu-se alguns anos depois, quando então foi introduzida a imagem de Nossa Senhora do Carmo, no dia 7 de setembro de 1767. Foi aí que começou a funcionar a igreja oficialmente para as cerimônias religiosas. Havia somente essa capela-mor, depois construiu-se a nave, que é essa parte da igreja. O padrão dela conhecido é chamado rococó. O marcante aqui foi a presença do Aleijadinho e sua equipe em várias peças a partir de 1770. Ele foi chamado e começou a fazer uma série de peças aqui. Não vamos enumerar a ordem, mas eu vou dizer apenas aqueles que são peças do Aleijadinho que ele trabalhou aqui com a equipe. Primeiro, seria o púlpito, os 2 púlpitos com passagens do Novo Testamento, do Evangelho. O púlpito, onde o padre fazia o sermão. Então, tem os 2 púlpitos. Depois ele conseguiu fazer essa grade, que já era da parte da nave, do corpo da igreja. É uma grade em pedra sabão e entalhada em cedro, que é uma madeira macia de entalhar, belíssima peça, também no estilo rococó, bem elegante. O coro também, com as 2 figuras mitológicas que sustentam 2 colunas, chamados Atlantes, também é um projeto e um trabalho da equipe do Aleijadinho. E há a parte fachada também, que é o frontão e o frontispício em pedra sabão, e a modificação do projeto da frente da igreja, que ele também atuou junto. Ele não é o arquiteto da igreja, o arquiteto é um espanhol que morava aqui. Pois bem, ele depois fez 2 peças encomendadas para ocupar os altares lá na frente, mas que vieram ocupar os altares laterais, que é o São Simão Estoque e São João da Cruz. São 2 peças em quase tamanho natural, em madeira. Essas 2 peças, comprovadamente através de documentos que nós temos, o próprio Aleijadinho que entalhou essas 2 peças, não foi nem a equipe dele, ele fez questão de entalhar. São peças muito famosas. Quando o Aleijadinho foi chamar para fazer o altar principal, ele pediu um preço considerado pela Irmandade muito caro pela Ordem Terceira, caríssimo. Não se falou mais desse assunto. Mas então apareceu Francisco Vieira Serva, que era da Ordem do Carmo, carmelita, e que era português, que morava aqui. Ele ofereceu para fazer por um preço bem menor o altar-mor. E acabou fazendo também os altares laterais. Pelo menos um altar nós sabemos que é dele. O outro autor tem uma certa dúvida dos altares laterais. Mas o altar principal é do Servas e um lustre de madeira. Então, a gente tem o trabalho também de um grande pintor, Joaquim Gonçalves da Rocha, que trabalhou em várias igrejas em Minas. O Servas trabalhou na antiga Igreja da Boa Viagem, antiga, original de Belo Horizonte, lá em Catas Altas, em vários lugares. Mas o grande destaque aqui seria mesmo a participação de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Essa é a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição. Ela tem o mesmo nome que foi dado à Vila Real da antiga Sabará, que virou Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará. Então essa igreja, ela é primordial para se conhecer a história da cidade, a história da vila, a história do arraial. Antes dela, segundo alguns estudiosos, existia uma pequena igreja que era dedicada a Nossa Senhora da Conceição, próximo aqui, próximo ao rio. Essa igreja, segundo estudos, numa enchente ela foi ao chão, e aí escolheram esse local aqui para se fazer essa grande igreja. A partir de 1701 eles começaram a construir essa igreja. Então o início dela é de 1701. E ela foi construída pela uma irmandade. Normalmente as igrejas destinadas a ser matriz eram construídas por Irmandade do Santíssimo Sacramento, que é a figura principal de uma igreja, onde fica o Santíssimo. E com a concorrência de
irmandades que já existiam em Sabará e que não tinham recurso para ter uma igreja própria. O que eles fizeram? Vieram ajudar a construir essa igreja. Daí a riqueza dessa igreja, ao você ver na parte interna. Internamente ela é riquíssima. Até por isso, por ter sido elevada à matriz em 1710 e por ter a concorrência de outras organizações religiosas que já existiam aqui, mas que não tinham igreja. Eles vieram para cá e o que eles fizeram? Em troca do recurso que os irmãos, os participantes dessas irmandades, desse recurso que eles entraram para a construção da igreja, eles receberam o direito de ter um pequeno altar. Então aqui dentro são 8 altares laterais. Cada altar é representativo de uma ordem religiosa, de uma instituição religiosa. Depois, inclusive, essas instituições receberam autorização para construir as suas próprias igrejas, que foi o que aconteceu entre outras igrejas que existem, no caso aqui de Sabará. Religiosamente falando, esta igreja é de uma importância sobremaneira para Minas e para Sabará. Preservar Sabará é preservar um pedaço do Brasil, com a sua história, beleza e tradição. Ô Minas Gerais, ô Minas, você é meu lar. Ô Minas, te levo comigo onde eu for. Ô Minas Gerais, ô Minas Gerais, ô Minas, você é meu lar. Ô Minas, te levo comigo onde eu for. Eu sou as montanhas de Minas, sou Minas Gerais. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Quando a sua energia encontra a nossa, a vida se transforma. Por isso, a CEMIG está fazendo o maior investimento da sua história em melhorias na rede elétrica e no atendimento. Pode sonhar, produzir, crescer. A nossa energia está com você.